Pessoal, então boa tarde a todos. A nossa aula de hoje, vai ser de forma no vídeo, a gente corrigindo essa atividade, Essa ferramenta eu vou usar agora a partir de hoje em algumas aulas, não serão em todas, mas vamos nos ater à correção dessa atividade. E de já eu quero desejar uma boa tarde a todos, Estão aí vendo esse vídeo. E nós vamos fazer essa atividade de forma que as pessoas que acertaram, elas possam mandar. As pessoas que acertaram não precisam me mandar as atividades corretas, Nós vamos fazer o comentário dessa aula de hoje, de forma que aqueles que erraram, se você errou nas questões, você vai me reenviar as atividades que estão erradas, as questões que estão erradas. E posteriormente a gente vai explicar também um pouco, vai falar um pouco desse texto, A gente não vai ler o texto aqui para não demandar muito tempo, mas nós vamos explicar de forma que você entenda as questões e por que você errou, Na primeira questão aí, que diz que pode-se afirmar que o texto lido desempenha a função de. Para quem leu o texto e prestou atenção, vai saber que das três opções aí, jamais seria poder divulgar um livro, porque isso nem se fala no texto, Muito menos um filme. E você vai poder prestar atenção que a resposta correta é a terceira. Por quê? Porque lá nas duas últimas linhas tem essa comprovação de que o Programa Nacional que vai ao ar de segunda a sexta, você vê até o nome da rádio. Então, essa primeira questão, se você errou, a grande maioria acertou essa questão. Então, parabéns para quem acertou. E a resposta no caso aí, se fosse a letra C, Divulgar um programa de rádio. Nessa segunda questão, que é para grifar os verbos, essa aqui é a atividade já pronta, mas lá eu botei para grifar, para circular os verbos. E muita gente errou. Na realidade, muitas pessoas deixaram em branco essa atividade, Nem sequer tentaram responder. E quais são os verbos? Os verbos aí são as palavras explica e alerta. Veja o que pede. Grife os verbos que exprimem as ações da psicóloga. O que são verbos? O que são ações? Eu sempre falo. Ação, aquilo que você pratica, o que é praticado por alguém. Veja que a palavra explica e a palavra alerta são ações da psicóloga. Então, essas duas palavras é que são os verbos nessa segunda questão, Para quem errou, refaça novamente. Refaça as questões que você errou e vocês viram aí que eu mandei aí no PV de praticamente todo mundo que me enviou a atividade. Então, não adianta você querer não refazer, porque você não vai ganhar nota. A terceira questão aí é já mais de cunho pessoal, falando no segmento, no texto. Quando encontra alguém que acolhe essa emoção, ela se entrega totalmente a que emoção o texto se refere, E aí vocês vão ler aí no texto, aqui na tela do celular, que está falando, o texto se refere à emoção de se sentir geralmente incompreendido, Vale lembrar que o texto está falando sobre os sentimentos, esses relacionamentos na adolescência. Então, esse sentimento, essa parte em que o texto fala, quando alguém se sentir incompreendido, é a essa emoção que o texto traz de volta. Então, a resposta sugerida e correta, teve algumas pessoas que botaram nesse sentido, fala de amor e tal, mas não é totalmente correta a resposta. A resposta correta aqui, no caso, seria se o texto se refere à emoção de se sentir incompreendido. Se você não acertou essa questão, refaça novamente. A quarta questão, na oração, isso é muito natural, a palavra sublinhada, o que se refere, Aí tem três opções, retoma uma informação, anuncia uma informação ou complementa uma informação, E se você for lá no texto, você vai ver, que de acordo com ela, o jovem geralmente se sente compreendido. Quando alguém acolhe essa emoção, ela se entrega. Isso é muito natural. Veja que o isso está falando de quê? Da emoção do jovem se sentir incompreendido.
Então, não poderia ser anunciar uma informação. Não é. Não poderia também se complementar uma informação. Na realidade, isso é uma retomada. O que é retomada? É, de novo, anunciar aquilo que foi dito anteriormente, né? Quando você refaz alguma coisa, você faz novamente, né? Quando você relembra alguma coisa, você lembra novamente. Então, aqui nesse texto, no caso, o isso está relacionado ao que foi escrito anteriormente. Então, aí, a questão correta é retomar uma informação. A quinta questão fala aí também no trecho o vocábulo, que é a palavra, quando estabelece os fatos, uma relação de lugar, de modo ou de tempo. Vamos ler o texto para a gente entender. Ó. Para Ellen, essa relação deixa de ser saudável quando começa a existir dependência. Ou seja, pode ser lugar? Não, não está citando nenhum lugar. Não se refere a nenhum lugar. É o modo? Não, também de modo nenhum é essa resposta. Então, para Ellen, essa relação deixa de ser saudável quando, ou seja, no tempo em que deixa de existir a dependência. Então, a resposta na questão 5 é o tempo. A questão 6, as aspas foram usadas no texto. Quem é que não sabe o que é aspa, né? A citação aí. Né? As aspas foram usadas para indicar opiniões, comparações ou citações. Pessoal, as aspas aí, é claro que é uma citação. Veja aí que é a fala da personagem. É a fala da personagem. É uma citação. Não é uma opinião. Professor, e qual a diferença entre a opinião e a citação? A opinião é quando a personagem está falando com alguém. Nesse caso, ela está falando, mas ela foi citada por alguém. Então, nesse caso aí, a questão 6, a opção correta é citações. Veja na questão 8, usou-se a linguagem figurada. O que é uma linguagem figurada? É aquela linguagem que denota alguma coisa, né? Conota alguma coisa. Como assim, professor? Por exemplo, uma linguagem figurada é quando eu faço uma relação de alguma comparação que só pode ser feita de forma mental, né? Não existe de fato. Se eu digo a alguém que alguém tem vamos dizer, o coração de banana, né? Ou o coração derretido igual manteiga, isso é uma linguagem figurada, né? Ou coração de pedra, né? Quer dizer, olha, essa pessoa tem um coração de pedra. Isso é uma linguagem figurada. E na realidade, a linguagem natural, por exemplo, se eu disser que a pessoa tem o coração que pulsa dentro do seu corpo, isso é uma linguagem, não é uma linguagem figurada, isso é uma linguagem real. Nesse caso aqui, a expressão 7 está pedindo uma linguagem figurada. Veja, o jovem entrevista a psicóloga especialista. Correto. Linguagem denotativa, não linguagem figurada. O terceiro, pulando lá, achando que é sinônimo de carinho, afeto e amor. Veja que isso também não é uma linguagem figurada. Agora, quando eu digo nós adultos, depois de algumas pancadas da vida, o que quer dizer pancadas da vida? Quer dizer que a vida vem e bate na gente? Não, não é isso, é uma linguagem figurada. A vida vem e pode até bater na gente, mas no sentido figurado, né? As pancadas da vida aqui são as provações da vida. Quer dizer, eu utilizei as pancadas da vida como uma metalinguagem, uma linguagem figurada. Então, a questão correta aí, por causa de pancadas da vida, que ninguém toma pancadas da vida. A vida não vem e não lhe dá pancada. Você bate em alguma coisa, né? Você sofre algum acidente. Quer dizer, quando eu digo que Marco Antônio chegou e tomou uma pancada na cabeça, isso é uma linguagem real, não é uma linguagem figurada, né? Agora, quando eu digo, olha, eu tomei um porre na prova, o que quer dizer? Isso é uma linguagem figurada. Quer dizer que eu fui mal na prova, né? Eu tomei um porre é no sentido de beber algo. Mas quando você diz que tomou um porre, tomou uma porrada na prova, quer dizer que você tirou nota baixa. Então, entendido, né? E a última questão, que a grande maioria acertou,
quer dizer aí do termo destacado, né? Os jovens começam a relacionar-se precocemente. O termo destacado poderia ser substituído por tardiamente. Não, porque é o contrário. Precoce é algo que é agora, não agora. É quanto mais cedo. Efemeramente também não é. Efêmero é algo que vai embora muito rápido. E antecipadamente, aí estaria correto. Por quê? Porque quando você começa a fazer as coisas precocemente, quer dizer que você antecipa algo que não estava preparado, né? Nós temos aí, eu posso dar um exemplo aí de, por exemplo, meninas que são mães precocemente, né? Quer dizer, elas se antecipam a serem mães por causa de quê? Né? Por causa do descuido, né? Que muitas vezes o seu corpo sequer está preparado para isso. Então a resposta correta aí na oitava é a questão 8. Viu, pessoal? A aula de hoje era sobre isso, sobre esse texto que eu passei na atividade passada. Se você errou algumas dessas questões, eu peço que você não se preocupe com o texto. Eu quero as questões escritas e as respostas da forma correta. Se você acertou todas, viu? Parabéns. Você menino ou menina que errou, você pode me mandar a atividade novamente de forma correta. Veja aqui, ó, que está no vídeo aí. Eu sei que vocês vão conseguir ver e observar as respostas. E esse foi a aula de hoje. Eu quero agradecer aqui a todos, desejar a todos um bom final de semana.